Olá, hoje nós vamos ver um pouco sobre circuitos de disparo. Vamos falar do transistor unijunção, que é o JT, e o DIAC, que é o diodo de corrente alternada. Transistor unijunção, pessoal, o símbolo é esse aqui. Então ele tem um terminal chamado emissor, terminal B2, base 2 e o terminal B1, base 1. Aqui eu tenho o circuito equivalente dele. Então seria o que? Na entrada um diodo, e a base 1 e base 2 formam dois resistores, chamados de RB1 e RB2. Ele é utilizado para dar disparos em SR ou TRIAC. Esse aqui é um circuito básico de disparo, chamado circuito de relaxação. Quando o capacitor atinge uma determinada tensão, ocorre o disparo, que eu posso ver aqui na saída de RB1. Para a gente entender melhor, vamos dar uma analisada no circuito. Eu tenho um resistor e um capacitor. Tenho o JT, é colocado dois resistores externos, chamados resistores de polarização. São resistores de baixo valor, principalmente RB1. E aqui o resistor e o capacitor formam uma constante de tempo chamada RC. O que significa isso? Quando for ligada a tensão contínua, esse capacitor vai começar a se carregar. Eu vou ter uma corrente, como o transistor não vai estar conduzindo o emissor por causa do diodo, só vai começar a conduzir quando essa tensão atingir o valor de disparo, que é o valor VE, tensão de disparo desse diodo, aí começa a conduzir. Enquanto isso não ocorre, o capacitor vai aumentando de valor. Quando ele atinge o valor VE, o diodo passa a conduzir, aquele diodo do JT, a corrente do capacitor é descarregada, toda a carga é descarregada em RB1, fazendo esse trajeto, descarregando o capacitor quase totalmente, só que de uma maneira muito brusca, muito rápida, porque esse valor de resistor é muito baixo, e o resistor RB1 interno também é muito baixo, então a descarga vai ser muito rápida. Quando termina a descarga, ou praticamente toda ela, o transistor volta a cortar e o capacitor volta a começar a se carregar novamente até o novo disparo. Graficamente nós temos isso. Na hora que liga, a tensão no capacitor vai aumentando. Quando atingir esse valor, o JT entra em saturação, começa a conduzir, o capacitor descarrega. Então a tensão do capacitor vai quase a zero, diminui bastante. Quando atingir esse valor, ele volta novamente a começar a se carregar. Descarregar, carregar, descarregar. E na saída do VRB1, o que eu vou ter? Tensão praticamente zero, é uma tensão muito baixa no resistor RB1. Na hora que ocorre o disparo, eu vou ter um fluxo muito grande de elétrons, uma corrente elétrica muito alta. Então eu vou ter uma tensão muito alta no resistor, porém de tempo muito curto. Vai ser só um pico de tensão. Então a cada disparo em VRB1 eu vou ter um pico de tensão. Esse pico de tensão é utilizado para dar o disparo no SCR ou no TRIAC, em intervalos constantes de tempo. Então o intervalo de tempo de um disparo para o outro vai ser sempre controlado através do valor do resistor e do capacitor. O DIAC, diodo de corrente alternada, é uma chave bidirecional. Não tem pino de disparo. Dispara apenas por tensão, chamada tensão de breakover.
Essa tensão é na ordem de 32 volts. Então o que acontece? Toda vez que atingir esse valor na entrada do jack, ele começa a conduzir. Ele foi desenvolvido exatamente para operar com o triac, porque ele conduz nos dois sentidos. Então ele pode dar o disparo tanto no semiciclo positivo como no semiciclo negativo. É que seria a curva característica dele, o símbolo do jack, 2 terminais apenas, e a curva característica. Então, quando ele atinge a tensão VBO, ocorre o disparo. Ele começa a conduzir e a corrente começa a aumentar. Então a corrente é quase zero. Quando atinge tensão de disparo, a tensão cai e a corrente aumenta de valor, tanto para o semiciclo positivo como para o semiciclo negativo. E aqui tem um circuito de aplicação, que é o dimmer. Eu posso controlar, nesse caso, a luminosidade dessa lâmpada utilizando esse circuito. Aqui eu vou ter um capacitor, um resistor, um potenciômetro, onde eu ajusto aqui exatamente aquilo que nós vimos em aula, né? Que é o meu início, meu instante de disparo, que é a rede defasadora. A tensão no capacitor é que vai dar o disparo, e essa tensão depende da constante RC e da defasagem do sinal. Então, aqui eu ajusto se eu quero que esse disparo ocorra mais próximo do zero ou mais próximo do 180. E aí eu controlo a corrente na lâmpada, controlando a potência e sua luminosidade. Esses são alguns exemplos então para disparo de triac.